Tá. Então, beleza. Então, economia brasileira aí na virada do século, pegando ali a década de 80, década de 90 e anos 2000, né, que é o período de melhoria da economia brasileira. Então, vem de estagnação econômica, de crises econômicas para crescimento econômico, né? O que antecede esse crescimento econômico nosso? Uma severa crise econômica que o Brasil vai passar ainda com os militares no poder. Essa severa crise acaba derrubando o governo militar e fazendo a transição, né? Abrindo para os civis, porque os militares já não conseguiam manter mais o poder ali, né, em suas mãos, sem que houvesse uma crítica muito forte ao governo deles. Primeiro, a repressão da ditadura militar, né? E depois essa crise econômica, a superinflação que vai ter aqui no Brasil, ou hiperinflação também, né, como é conhecida. Tá? Os militares chegam ao poder do Brasil quando? Em 1964. Depois em que eles deram um golpe em João Goulart, né? Então, a década de 60 é uma década de transição, a década de 70 é o grande crescimento econômico brasileiro. Tá? Então, o crescimento econômico brasileiro vem na década de 70. Por isso que a década de 70 é conhecida como milagre econômico. Mas a que preço teve esse milagre econômico? Empréstimos que o Brasil fez com as potências, né? Investimento no setor primário da economia, estagnação da indústria. Por que o Brasil investiu na economia primária? Porque investindo na economia primária, principalmente no campo, pegava ali o capital convertido e pagava a dívida externa. Essa era a ideia, né, do investimento ali do setor primário. Então, você pegava o que investiu no campo e convertia aquele investimento para pagamento da dívida externa, dos empréstimos que tinham sido realizados frente aos grandes fundos monetários internacionais como o FMI, como o Banco Mundial, né? Então foi de fundamental importância pegar esses recursos para promover as grandes obras estatais que o Estado Desenvolvimentista Militar promovia naquele período também, obras que a grande maioria delas não foram concluídas, né? E aí você não sabe para onde foi o capital, o dinheiro. Por que você não sabe? Porque você não podia questionar o governo militar, né? Assim que funcionava. Se você questionasse o governo militar, o que acontecia com você? Exílio, tortura, morte. Isso era a ditadura militar aqui no Brasil nesse período, né? Então nós tivemos esse passado aí que ficou marcado na nossa história, né? Um passado opressor de um governo militar. Muitos vão dizer assim: mas o atual governo também é um governo militar. Não se diz ali, né, totalmente, mas de fato é. Nós temos hoje mais ou menos 4.000 militares na cúpula do governo atual, entre aqueles que estão na reserva, que é uma minoria, e aqueles que ainda estão recebendo pelos batalhões, né? Então, militares da ativa nós temos vários. Então, daria para dizer que esse governo atual que nós temos hoje no Brasil também é um governo militar? Daria. De certa forma, daria para a gente dizer que é um governo militar. Tá? Até o nosso presidente é, de certa forma, um militar ali, não de alta patente e também não de muitas condecorações, né? Até porque ele, no primeiro momento, foi expulso do quartel, porque queria explodir um reservatório de água para melhoria salarial. Então ele lutava pelos interesses da corporação e depois ele acabou sendo aposentado, né? E aí passou a reserva do regime do sistema militar, né? Mas hoje a gente também tem um governo militar aí administrando o Brasil, tá? Economia dos anos 80, 1980. Importante que a gente fale dela é a transição, né? Então nós temos década de 70, milagre econômico, grande crescimento econômico brasileiro, crescia muito bem com os militares, mas a década de 80 vem a cobrança dessa década do milagre econômico, dos grandes investimentos, né? Dos grandes empréstimos que foram realizados para poder ali promover a economia, tá?
que acontece? Na década de 70, nós temos o Brasil pegando muito empréstimo, mas nós temos, além disso, uma crise econômica mundial que ela é oriunda da crise do petróleo, né, do primeiro choque do petróleo, que são os países árabes ali elevando o preço do barril do petróleo, né, e reduzindo a produção desse barril, da quantidade dele. Então, reduziu a quantidade, elevou o preço, crise econômica. Tudo por quê? Tudo porque eles não concordavam com a presença de Israel no Oriente Médio. Então, era uma represália contra os Estados Unidos, né? E dessa represália veio esse movimento ali de elevação do preço e redução da quantidade de produto a ser produzido. O Brasil criou uma fonte alternativa, que foi o etanol, até aí está tudo bem. Só que aqueles países, as potências, começaram a cobrar ali uma tarifação maior sobre os empréstimos que já tinham sido feitos, né, já tinham sido realizados. Então o Brasil pegou empréstimo para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, com a crise econômica, ele cobrou juros maiores sobre os empréstimos que ele já tinha feito para o Brasil. Então ele acabou ferrando o Brasil, né? Ele quebrou o Brasil. Quem quebra o Brasil é os Estados Unidos e os fundos ali internacionais em que o Brasil pegou empréstimo, que também eram comandados pelos Estados Unidos. Então nós temos uma crise dos juros, uma crise fiscal. Então, em cima do empréstimo que o Brasil tinha feito. O Brasil fala, pô, não tem condição de pagar. Então, imagine o seguinte, você vai lá e pega emprestado de um colega, né, uma ficha de salgado. O salgado estava R$ 5 lá na escola, né? Mais ou menos isso, R$ 5. Tá? E aí vem uma crise, seis. Tá? Aí vem a crise, esse colega faz o seguinte, ele fala, pô, estou em crise econômica, vou cobrar de você uns juros agora se você me pagar a ficha. Ao invés de 6, passou a cobrar 18 reais. Você fala assim, pô, mas aí você triplicou, né, o que eu te devia, né, botou mais de 100% em cima de juros? Sim, porque eu estou passando por crise e você tem que me pagar isso. Então, foi dessa forma que aconteceu com o Brasil. Então, o Brasil tinha uma dívida X, né? Vamos supor ali 2 milhões de dólares, e aí vem a crise, juros embutidos em cima daquele empréstimo de 2 milhões passou para 8. E o Brasil não tinha como pagar. Então é a crise dos juros, e aqui dentro do Brasil vira uma crise da dívida externa, né? Porque toda vez que você pega um empréstimo, você tem que pagar aquele empréstimo, você contrai uma dívida externa, né? Então o Brasil não tinha como pagar. Por mais que os militares impulsionassem ali o setor primário para produzir mais no campo e vender mais, e principalmente era soja nesse momento, né? Já era soja aqui dentro, a expansão agrícola, né? Não tinha como pagar, tá? Porque a elevação dos juros foi tão alta que a gente não tinha como pagar, não tinha recurso financeiro para tudo isso. Por isso que a década de 80 é a década perdida, crise dos juros, que leva à nossa crise da dívida externa, ao aumento dela. O Brasil chegou a dar calote na dívida externa. O que é dar calote? É o que a Argentina fez há uns 2 anos atrás. Chegou lá a cobrança da dívida externa, dos empréstimos em que a Argentina tinha feito, né, com as organizações internacionais. E aí o que aconteceu? A Argentina falou assim, não tenho condição, né, não tenho condição de pagar, não vou pagar. E aí, não pagou, o que aconteceu? Deu calote. Dar calote significa que não tem mais como pegar empréstimos. Os fundos monetários, né, o Banco Mundial, o BIRD, eles não emprestam mais dinheiro para esses países que dão calote. Então você está na crise, está quebrado economicamente e não tem nem como pegar um socorro, porque não tem mais o fundo ali para te emprestar porque você deu calote nele. Tá? E isso, o Brasil passou por esse momento na década de 80. Que não tinha dinheiro. Aí você imagina, crise econômica, juros, aí vem o quê? Inflação. O que é o termo inflação? A gente vai falar bastante de inflação aqui. O que é inflação? É juros sobre os produtos consumidos na economia interna. Tá? Significa o quê? Que o valor dos produtos ele vai aumentar, ou eles vão aumentar ali para a gente. Né? Então, o arroz, a carne, leite, pão, refrigerante, cerveja, todos os produtos que a gente consome, que os pais de vocês consomem no mercado,
eles vão aumentar. Então, o saco de arroz que custava lá, vamos supor, R$ 9, ele passa a custar R$ 60. Você fala assim, nossa, de 9 para 60? Isso é impossível de imaginar. Opa, pera lá. Quando que aconteceu isso no Brasil? Eu estou dando esse exemplo, década de 80, mas aconteceu agora, semana passada, né? O saco do arroz está caríssimo agora no mercado. Já significa que nós já estamos tendo uma nova inflação dentro do Brasil. O Brasil entrou no outro período de recessão, uma recessão muito mais forte agora. Né? O saco do feijão, de R$ 3 já está 18. Então, esse exemplo que eu estou dando da década de 80 está se encaixando em 2020. 40 anos depois, nós estamos passando pelo mesmo processo. Né? Então, falar de economia brasileira da década de 80 está servindo de exemplo para a gente falar de 2020. Vai no mercado com seu pai e com sua mãe, quando eles foram lá fazer compras, e dá uma olhada nesses produtos que eu estou citando para vocês. Olha o saco do arroz. Pesquisa aí. As reportagens estão falando do valor do saco de arroz de 5 quilos em São Paulo e Rio de Janeiro. De R$ 12 eles subiram do dia para a noite para 67. Olha, 3, 4 vezes maior o valor. É o que acontecia no período da década de 80, a inflação sobre os produtos. Então, o saco de arroz, um dia ele custava 12, no outro ele estava custando 15, no outro ele já estava 30, numa semana para outra já tinha um aumento ali de 50%, de 30 para 60. É justamente o que aconteceu agora, nessas 2 últimas semanas aqui no Brasil. O saco do arroz estava 13, na outra semana ele foi para 20, na outra já estava 60. Em 2020. Então, nós estamos passando por uma crise de inflação agora. Tá? Então, entender a inflação da década de 80 vai fazer vocês entenderem também esse processo de recessão econômica, crise econômica e inflação econômica que nós estamos tendo agora em 2020 aqui no Brasil, no atual governo Jair Bolsonaro. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam a década de 80 e que vocês comecem a perceber, né, essa crise econômica que nós estamos passando agora aqui. E aí vocês têm que entender o quê? Como que as pessoas de baixa renda sobrevivem com um saco a R$ 60, um saco de arroz, um saco de feijão a 18, a 20, 25, R$ 30 em algumas cidades. Nos grandes centros urbanos, São Paulo e Rio de Janeiro, o alimento está esse valor. Como que as pessoas mais pobres estão sobrevivendo? Do que elas estão sobrevivendo? E aí nós vamos entender o seguinte, o IBGE notificou na semana passada que o Brasil voltou para o mapa da fome, que tinha deixado na década de 90, depois de ter superado essa década de 80, década perdida. Voltamos para o mapa da fome, porque hoje nós temos em média ali aproximadamente 10 milhões de pessoas que não têm o que comer diariamente, não têm o que comer, nada. Abre o armário lá, não tem o que comer. Tá? Nós temos 60 milhões de pessoas que estão entrando no mapa da fome, porque tem o que comer ali esporadicamente. Tem uma coisinha ou outra para comer. Tá? Então, daqui uns dias vão ser 70 milhões de pessoas sem ter o que comer. Muita gente, né? Aí você pega 14 milhões de pessoas estão desempregadas. 14 milhões hoje no Brasil. 60 milhões, 63 milhões atuando de forma informal no Brasil. Ou seja, sem registro de carteira, sem direitos, nada garantido. Então, nós estamos voltando a viver a década de 80, 40 anos depois. Vocês vão ver daqui a pouquinho aqui os dados da década de 80 comparados com o período atual, 2020. Ô, Tá? Beto, e o pior é que, tipo assim, dessas pessoas desempregadas, elas estão recebendo auxílio de R$ 600. É tipo, um saco de arroz já é 10% do salário deles. Você falou tudo. Mas olha só, esse auxílio, ele deu até uma alavancada na popularidade do governo, porque tinha uma grande demanda da população brasileira que vivia com R$ 400 mensal. Aí veio a pandemia, esses informais, né? R$ 400 mensal. Aí veio a pandemia, eles pararam, eles não tinham o que comer. Os R$ 600 ajudou eles a comprar as coisas ali para poder comer. De certa forma, o governo reflete no governo, mesmo não sendo uma medida do governo, né? Vale lembrar que o ministro da Economia queria dar R$ 200 a essa população. Foi a Câmara dos Deputados que votou 500. Aí o governo, para não ficar ali como se não fosse ele falou, não, então eu vou dar 600. Né? Vamos dar 600. E agora vai ser 300 até dezembro.
Quer dizer que a realidade vai bater. Aí você imagina o seguinte, o cara que está lá, a gente está trabalhando com o cara que ganha o salário mínimo, mas e o cara que não ganha o salário mínimo? E ele tem que pagar aluguel, ele tem que comprar gás de cozinha que está R$ 100, o gás de cozinha é um outro reflexo. Ele era 30, ele foi para 40, ele chegou a 60, hoje ele está 100. R$ 100. Né? Aí o cara tem que comprar o saco de arroz que está R$ 60, o cara tem que comprar um saco de feijão. Eu mesmo, olha só, eu nasci em 1989, eu peguei o início da década de 90, que é um período de transição ali, o real sendo implantado. Né? Então eu me lembro muito do real, eu não me lembro das moedas anteriores que a gente vai ver aqui. E o real já é um período de estabilização econômica. Né? Eu não me lembro de um período de eu ir no mercado com meus pais quando eu era criança e agora, né, que eu vou fazer compra na minha casa, de ter comprado um saco de arroz a R$ 60, eu não me lembro. Não me lembro, gente, da década de 90 para 2020, eu não me lembro de um momento de chegar e o saco de arroz está R$ 67. Não me lembro. O saco de feijão a 25. Eu já peguei tomate a 13. Teve uma alta do tomate há uns anos atrás aí também, uma inflação. Agora ele também está esse valor. Mas eu não me lembro. É a primeira vez assim da minha geração, isso conversando com meus amigos, da gente encontrar o saco de arroz a R$ 60. É algo inédito para a gente. E a tendência é aumentar. Daqui a pouco ele está 100. Por que, que o governo já começou a imprimir moedas mais altas? Já pararam para pensar? Ah, porque é mais bonito ter uma nota de R$ 200? Não, não é mais bonito. É porque facilita mais no troco. Quando você já tem uma inflação que está descontrolada, né, facilita o troco. Tá entendendo? Então vocês vão ver daqui a pouco, quando tinha mudança de moeda, quem tinha 1.000 cruzados novos valia um cruzeiro. Olha que loucura. O cara ganhava lá 10 mil, 50 mil cruzados por semana. Ele ia no mercado, ele gastava esses 50 mil. O que ele comprava? 2 sacos de arroz, 1 quilo de carne, e 1 quilo de pão e uma caixa de leite. É o que dava para ele comprar com esse dinheiro todo. Por quê? Porque a inflação era muito alta e a moeda era muito desvalorizada. O Brasil começou a imprimir moedas mais altas, agora R$ 200. Para facilitar o troco. Porque agora você vai no mercado, um saco de arroz é 60. Aí você fica contando notinha de 10, notinha de 2? Não. Você vai com uma nota de 200. Aí você vai comprar o arroz, você vai comprar ali uma carne, você vai comprar ali um leitinho, um pãozinho. Pronto, já foi os 200. Você dá lá, vai dar R$ 198. Você dá os 200, pega R$ 2 de troco e vai embora para casa. É por isso, é para facilitar o troco, facilitar o comércio. Daqui a pouco, conforme está indo aí a inflação, a economia, a gente não tem uma resposta, a gente não tem política econômica. Infelizmente não temos, né? Não tem, o ministro não sabe o que faz. O atual ministro da Economia não sabe o que faz, está perdidaço. Tá? Daqui a pouco a gente vai ter uma moeda de 500, depois uma moeda de 1.000. A galera tá achando muito bom, pô, moeda de 500, que legal. Agora é o Lobo-Guará de 200, a de 500 não sei. Sei lá, Capivara. A de 1.000, não sei o que vão colocar. Vai Uma virar o onça. A onça Guarani. já tem, né? A onça já tem. A gente vai virar o Guarani. Essa é a ideia. Se você pega a moeda que mais desvalorizou no primeiro semestre de 2020 no mundo, o real. Nós estamos, em relação ao dólar, muito desvalorizado. Muito desvalorizado. Nossa moeda está quase R$ 6 ali, ó, em relação a $1. Olha a desvalorização da nossa moeda. Isso é bom para quem vende, mas isso é péssimo para a gente que importa. A gente compra produtos tecnológicos de fora. Então, vender commodity é bom porque o cara está recebendo em dólar, para quem vende, né? Mas para aquele que importa a tecnologia, o Brasil importa muito tecnologia de fora, é péssimo. É péssimo. Porque na relação da nossa balança comercial vai ficar desfavorável. Aí você tem uma notícia, igual da semana passada, de que a Sony está deixando o Brasil. E a Sony produz produtos tecnológicos. Então quer dizer que a gente vai importar agora. As grandes empresas vão ter que importar produtos tecnológicos, Casa Bahia, Citylar, para poder revender os produtos da Sony. E vai importar em dólar, quer dizer que vai ficar mais caro. Então você que quer comprar o PlayStation 5 tem que entender essa relação econômica da nossa desvalorização cambial. Ah, é muito bom desvalorizar a moeda. Não é muito bom, porque a gente vai pagar mais caro nesses produtos tecnológicos. É bom para quem está vendendo commodity. Mas para a gente que não vende commodity, é ruim. É ruim. Eu mesmo não vendo commodity. Não sei se alguém que pai e mãe vende, talvez até tenha. Aí é muito bom, né? Muito favorável. Mas para quem não vende,
Não vai ser, né? Então, eu dei o exemplo do PS5, mas vou dar outro exemplo. Não é todo mundo que vai comprar o PlayStation 5. Quase R$ 5.000 e a nossa moeda desvalorizada. Mas e o iPhone? Daqui a pouco vão lançar um novo iPhone. Nem sei se já lançaram. Não sei nem que número tá. Mas vão lançar daqui a pouco um novo. Também vamos importar. Mais caro, né? Porque a nossa moeda está mais desvalorizada. E assim vai. Né? Assim vai. Tecnologia. Nós importamos tecnologia. O Brasil não produz tecnologia. Tá? E aí nós temos que fazer o quê? Importar essas tecnologias de fora pagando a um custo muito mais alto, né? Pagando muito mais caro. Eu estou dando um exemplo de tecnologia, mas comprar alimento no Brasil hoje já está muito difícil, né? Porque a nossa política econômica é uma política voltada ao capital estrangeiro, não ao nosso aqui, não entende a maioria da população, né? Porque vê só uma parte dela que consegue consumir, tá? Mas não vê a maioria da população que não tem acesso a isso, né? Não tem acesso aos produtos básicos, por exemplo, alimentação, né? E eu ouvia muito, há um tempo atrás, a galera falar, a nossa moeda, né, quando estava 2,50 em relação ao dólar, está muito alta, quero ir para Disney. Como que vai para Disney agora com R$ 6 em relação a $1? Né? Extremamente desvalorizado. Ficou muito mais difícil para Disney. Eu mesmo. O meu sonho era ir para Disney, não consigo ir agora tirar uma foto com o Mickey Mouse. Vou ter que esperar, ver se abre um parque da Disney aqui no Brasil para eu poder ir. Porque se não fizer isso, não sei o que vai ser. Não vou conseguir ir para a Flórida. Né? Nunca mais, porque a desvalorização está tanta. Eu não estou conseguindo nem juntar ali um dinheirinho que seja para comprar um picolézinho. Imagina ir para Disney tirar foto com o Mickey Mouse. Está muito mais complicado. PS5, então, está muito mais distante. É claro, o Dudu já deve ter comprado no lançamento, né? Na pré-venda. Pelo amor de Deus. Né, Dudu? Óbvio que Agora, não. eu, com a moeda desvalorizada desse jeito, não consigo comprar, cara. Entendeu? É complicado. É complicado, Dudu. Tá difícil, né? Como que nós vamos para a Flórida? Eu queria planejar uma viagem do nono ano, né? Nossa, para a Flórida. Tá complicado, não tem como. Uhum. Tá muito Ô, caro Brito, viajar a agora. gente arrumava desculpa Aula campo. que a gente tava querendo ver como é que era a economia lá, Claro, como é que o claro, capitalismo funciona. claro. Essa era a ideia, né? A gente faria uma viagem para os Estados Unidos para a gente entender a conjuntura do capital. Ali é o país mais capitalista do planeta, né? Mas agora não dá, com essa desvalorização da moeda. E a tendência é aumentar. Está 5,70 o dólar comercial. Como que a gente vai? Aí quebrou. Aí quebrou a gente. Tá? Então, essa década de 80 aqui é a década 500 no Fifinha para jogar. Você viu? Será que o cara tem dinheiro, Dominguinhos? O cara pagou É 500 brincadeira, ficou para puto antecipar com um 3 negócio dias. desse. Se fosse para O cara. antecipar 3 meses, beleza, mas 3 dias. Pô, o cara pagar 500 barão, o Ó, cara tem Brito, tá dinheiro, velho. 4 minutos, velho. E aí, já vai fazer a chamada? Já deu? 4 minutos para encerrar? 10:06. Vou fazer a chamada. A gente continua amanhã, daqui